A história da humanidade tem nos mostrado que pessoas que causaram mudanças profundas em nossas vidas tinham uma coisa em comum. Todas elas se comunicavam por meio de histórias. Foi assim que líderes famosos como Steve Jobs, Winston Churchill, Martin Luther King e Mary Kay Ash conseguiram quebrar todas as regras e barreiras que tinham à sua frente. Essas pessoas conseguiam transmitir suas mensagens de uma forma que outras pessoas não conseguiam. O que estava por trás disso era uma arte milenar que hoje conhecemos como storytelling. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver como esses famosos storytellers deram o seu toque especial para criar verdadeiros movimentos. O storytelling é considerado uma arte milenar porque tudo indica que nós a praticamos desde o início da humanidade. É o que os antropólogos dizem. Segundo eles, além do fogo nos proteger contra os predadores, eles também fizeram com que os dias ficassem mais longos. Logo, contar histórias era a atividade preferida que fazíamos quando nos reuníamos em torno das fogueiras. Com o passar do tempo, muitas pessoas passaram a utilizar o storytelling como uma ferramenta cotidiana, contando histórias um para os outros. Só que outras pessoas passaram a utilizar como uma ferramenta profissional. O primeiro caso que a gente pode citar aqui é o caso de Steve Jobs. O famoso fundador da Apple começou a demonstrar suas habilidades de storyteller quando ele lançou o iPhone. A estratégia de storytelling que Jobs utilizava era de despertar a chama das pessoas, dizendo a eles que eles eram grandes privilegiados por estarem utilizando um produto da Apple. E como a gente já sabe, essa técnica funcionou muito bem. Até porque todo lançamento que havia da Apple formavam-se aquelas filas enormes na frente de cada uma das lojas. Agora, existem aquelas pessoas que usam storytelling para simplificar conceitos. Esse é o caso de Winston Churchill. Muitos atribuem a vitória dos aliados na Segunda Guerra à coragem de Churchill, só que muitos esquecem uma outra coisa também. Churchill era um excelente orador. Com frases curtas e memoráveis, Churchill conseguia levar uma multidão a entender aquilo que ele precisava que elas entendessem. Frases como: nunca na história dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos. Essa pequena frase fez parte do discurso que ele fez na Câmara dos Comuns, quando ele estava precisando convencer os seus pares a ingressar na guerra, porque até então o Reino Unido não queria ingressar na guerra, mas sim tentar resolver o problema por meio de um acordo. Se Churchill não tivesse utilizado o storytelling para fazer aquele discurso memorável na Câmara dos Comuns, nós hoje não saberíamos qual o fim nós iríamos levar. Mas nós podemos citar também aqueles storytellers que educam. Esse é o caso de Mary Kay Ash. Em uma época que não era nada comum empresas serem dirigidas por mulheres, Mary Kay Ash conseguiu formar uma das maiores empresas de cosmético do mundo. E a história que ela contava era sensacional, porque foi após ela se sentir frustrada por uma promoção de trabalho que acabou indo para um homem que ela mesma treinou, ela decidiu fundar a sua própria empresa de cosmético. E a estratégia de storytelling que Mary Kay Ash utilizava era justamente de mostrar para as mulheres que elas poderiam ter sua independência financeira se elas se voltassem para o empreendedorismo. Hoje nós podemos dizer que muito do empreendedorismo feminino se deve a ela. E além disso, a gente ainda pode citar aqueles storytellers que começam verdadeiros movimentos. Esse é o caso de Martin Luther King. A estratégia de storytelling de Martin Luther King era de defender um propósito. Foi com esse forte propósito que ele conseguiu arrastar uma multidão de milhares de pessoas a Washington para ouvir o seu famoso discurso, que anos mais tarde ficou conhecido como o discurso chamado de I Have a Dream. Foi a partir desse discurso que começou o movimento pela igualdade racial dentro dos Estados Unidos. Então o que nós podemos entender com essas 4 histórias é que o storytelling está presente nas nossas vidas. O que nós precisamos entender é como ele pode ser utilizado para se tornar uma poderosa ferramenta de comunicação. Uma ferramenta que serve para inspirar pessoas. E por mais que existam técnicas e métodos estruturados para fazer isso, é sempre importante que você dê o seu próprio toque, assim como nós vimos nos 4 casos de hoje. O toque especial que cada um desses storytellers dava referia-se a uma técnica de visualização. Steve Jobs, por exemplo, fazia as pessoas visualizarem como a vida deles seria melhor se eles utilizassem aparelhos de telefone celular sem botão. Churchill, por sua vez,
tentava fazer as pessoas visualizarem a grandeza do Império Britânico, que não poderia se render a um ditador como Hitler. Mary Kay Ash tentava fazer as mulheres visualizarem como a vida delas seria melhor se elas possuíssem a independência financeira. E Martin Luther King tentava fazer as pessoas visualizarem como brancos e negros poderiam sentar à mesma mesa em paz. Ou seja, contar histórias significa aguçar a imaginação das pessoas. Por isso, a visualização é um elemento tão importante do storytelling. E se você quiser saber de outras ferramentas, técnicas e métodos de storytelling, venha conhecer o nosso curso Segredos para utilizar o storytelling como ferramenta estratégica. Basta clicar no link que está aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado e já sabe, né? Curta, comenta e compartilhe e se inscreve aqui no nosso canal para receber conteúdo novo. Até a próxima!